Fala aí, Rebeldes, Rodrigo aqui trazendo pra vocês mais um review de Andor, dessa vez pra falar do oitavo episódio da segunda temporada. Who Are You? Quem é você? Esse episódio é a segunda parte do terceiro arco da temporada, o arco de Gorman aí. Que episódio foi esse, gente? Na moral. Vamos lá, né? Quem dirigiu o episódio foi o Janos Metz, o mesmo cara que dirigiu esse arco inteiro, e o roteiro foi pelo Danny Gilroy, que também é o roteirista desse arco, né? Lembrando a timeline, né? Esse arco da temporada de Andor se passa entre os episódios 16 e 17 da terceira temporada de Star Wars Rebels, beleza? Mas isso é só a primeira e a segunda parte do arco, a parte final vai ser depois, ok? Vamos lá, o episódio já começa lá em Palmo, né, com o Cassian no hotel, no quarto dele, montando um rifle blaster, quando nós vemos o Sargento Bloy, e perdão, no episódio anterior eu confundi as prints, eu falei que aquele cara lá era o Capitão Kaido, não, aquele é o Sargento Bloy, esse é o Capitão Kaido. E aí, ok, o Sargento Bloy, né, ele tá meio que pedindo para as tropas tirarem as barricadas que colocaram na Praça de Palmo e está as reposicionando para o prédio lá do Império, né? E isso acaba meio que causando uma confusão no QG da Frente Gorman, porque o Cassian tá vendo que como eles estão barricando o prédio, não vai dar pra ele disparar, atirar na Dedra, porque estão meio que fazendo uma fortaleza ali, transformando o local numa fortaleza. E tipo, ele tá avisando que estão tirando as barreiras, mas é porque eles estão fazendo a barricada em outro canto. O pessoal lá da Frente Gorman, né, porque ele tá falando pelo comunicador com o Wilmon, eles acreditam que não, só estão tirando as barricadas mesmo pra praça e pronto. Enquanto isso, a Dedra tá falando com o Major Partagás, que diz, né, que as plataformas de mineração já estão pousando no planeta. E a Dedra tá meio preocupada em, tipo, e aí, o que é que a gente vai fazer e tal? Tipo, vocês já estão preparando pra brocar tudo? Ele, não, relaxa. Só foque na narrativa de que tudo isso está sendo incitado pelos rebeldes, que eles que são a causa de todo o tumulto, porque eles não estão obedecendo às normas imperiais, tá bom? A Dedra fica meio assim, mas concorda com o Partagás. E aí, a Frente Gorman tá fazendo os preparativos, né? Eles vão se armando, preparando como se fosse um molotov, né? E aí eles vão saindo pras ruas, marchando. E, se não me engano, tem um cara chamado Capsule. E ele tá meio que chamando os civis mesmo pra marchar e tal, pra fazer um protesto. Enquanto isso, em Coruscant, e de Carne, né, a mãe do Cyril, tá assistindo as notícias. E os jornalistas que estão lá em Palmo estão sugerindo, né, que há rumores de que a galera de Gorman quer, né, fazer protesto, estão fazendo greve e tal. E aí, quem bate na porta do Cyril é um oficial dizendo que os imperiais daquela área estão sendo convocados para um prédio lá do escritório, né? O Cyril fica meio assim, mas decide ir, né, pra ver o que é que tá acontecendo. E a Frente Gorman ainda tá lá, cheia de protestantes, tem civis no meio protestando também. Só que o carro Ryslans, ele tá observando a praça e ele percebe que aquilo provavelmente é uma armadilha do Império. Ele encontra com a filha dele, a Enza, né? E aí ele percebe, ele fala pra ela que aquilo é uma armadilha, que o Império tá provocando eles, tá querendo incitá-los a lutar, né? E que é isso que o Império quer, que é pra eles ficarem quietos e não é pra lutar. Mas a Enza diz que chega deles ficarem em silêncio e que eles vão continuar protestando e pronto. Mas o Rylance diz que não é pra eles lutarem, porque é melhor ficar em silêncio do que morrer, né? Independente disso, o carro vai. Ele vê que a filha não muda de ideia, então ele vai, tenta impedir a multidão, né, que tá vindo pra praça, de irem pra lá. Ele quer. Ele viu que o Império tá fazendo, ele tá tentando impedir as baixas, mas ninguém tá escutando, né? Ninguém tá dando ouvidos pro carro. Então ele nota quem na multidão, o Cyril. Ele puxa o Cyril num canto, né, dizendo que ele é um traidor e tal, que ele sabia tudo que tava acontecendo, que tá tendo uns negócios de mineração ali no planeta. E aí o Cyril fica um pouco confuso, tipo, ele só veio ali mesmo
para meio que investigar, né? Espalhar esses boatos de agentes exteriores, contribuindo para a narrativa do Império, de que os Gormans estão se revoltando, não é por causa do Império em si. Mas, tipo, o Império não é o culpado dos Gormans estarem se revoltando. Eles só não gostam do protocolo normal, do padrão do Império, e estão lá, revoltados, causando confusão. Basicamente, enfim, o Cyril tava lá, né, pra meio que fazer a narrativa do Império ser crível, sendo que ele não sabia dessa operação de mineração. Tanto é que ele empurra o carro pra longe, né, e vai embora. E o Capitão Kaido, né, ele vai falar com a Dedra, dizendo que já tá tudo pronto, as naves estão lá, e que ele é o gatilho, mas ela que é o dedo. Então, assim que ela ordenar, ele vai, né, dar início ao plano tático. O Cassian, ele vai até a recepção do hotel, né? Já pronto, ele escondeu o blaster no casaco e tal. Inclusive, a galera lá de Gorman também tá com os blasters e coisas escondidas sobre os casacos, sobre sobretudos, para não chamar a atenção do Império. E aí o Cassian fala com o Tila, né? Dizendo que provavelmente não vai voltar pro hotel. Mas o Tila diz que isso não vai ser problema porque ele não registrou, como um favor, né? E aí os dois se despedem, o Cassian deseja sorte, que o Tila fique protegido, e o Tila manda uma mensagem que vai acabar marcando o Cassian, né? Rebeliões são formadas pela esperança. E aí, beleza. Nós vemos, né, que a multidão tá lá, a frente Gorma, né, a galera tá distribuindo blasters pros civis para manterem escondidos e tal. E o Lezine, ele começa a ajudar a galera, porque eles estão lá dizendo, nós somos Gore, a galáxia está observando. E tá sendo esse protesto deles, somos Gore, a galáxia está observando, somos Gore, a galáxia está observando. E o Império lá só na surdina, observando tudo. Quer dizer, na surdina não, eles estão se barricando no prédio, né? E aí, o Cassian e o Wilmon estão na multidão, separados, obviamente eles não sabem onde um ou outro estão. Eles tentam se comunicar, mas tá tendo muita interferência ali, muito barulho. Não dá pra eles ouvirem direito. O Cyril, ele consegue, né, abrir caminho pela multidão, vai até o prédio onde a Dedra tá. E dizem que é pra ele esperar antes, né, de subir. Porque todos os imperiais estão sendo designados para uma pequena salinha, onde eles serão vigiados por 6 droids de segurança série KX. Aqui está um exemplo, né? Esse bem do lado do Cyril. E aqui tá, quando o Cyril entra na sala, esses 6 droids, 5 deles só desviam olhar, mas esse em específico fica encarando, olhando assim, né? Guardem isso, tá bom? Assim como a frase lá do Tila. E aí, uma vez que o número de rebeldes de protestantes está alto ali na praça, o Kaido, né, e o Grimes ordenam que a praça seja fechada, para que ninguém saia dali. Então um destacamento de Stormtroopers fica ali atrás. E o Kaido manda o Sargento Bloy enviar um destacamento de soldados inexperientes para proteger as barricadas. O Bloy fica meio assim, né, relutante, mas acaba indo junto. Porque isso, né, na verdade é só uma isca. É só uma isca para os rebeldes, porque eles começam a jogar pedra, essas coisas nos soldados que estão saindo com escudo. E novamente, os rebeldes estão recebendo blasters, rifles da galera da frente Gorman. Tanto os rebeldes quanto os civis. Eu tenho que ficar ressaltando isso, né? Então, o Lezine puxa o hino, né, do planeta Gorman, que é We Are The Gore. O Dylan e a Enza se juntam a eles. Todo mundo na praça começa a cantar We Are The Gore. E aí o Cyril sorrateiramente sai da sala dos droids KX, sobe as escadas e entra no escritório onde a Dedra tá. E ele começa a confrontá-la, dizendo, o que é que esses negócios de mineração estão fazendo aí, hein? Você não me disse que eram só agitadores externos e tal? Aí ela tenta desconversar, né, dizendo que é pra ele ficar em segurança, que não era pra ele estar ali, que eles estão fazendo o trabalho deles. Mas o Cyril, ele começa, né, a sufocar ela, dizendo, não, você vai me falar a verdade. Se esse negócio aí de mineração nesses cantos, se você me disser que é um boato, te jogo daqui. Tipo, o Cyril já tá com sangue no olho. A Dedra revela que sim, isso era um plano do Império para minerar o planeta, né? E que eles só estavam usando essa narrativa dos agitadores externos para provocar uma rebelião mesmo, para o Império ter uma justificativa para dominar o planeta.
E aí o Cyril fica desacreditado, né? Ela diz, mas nós vamos ficar juntos e tal. Depois disso a gente vai pra casa, vai ficar em segurança em Coruscant, seremos recebidos como heróis. E aí o Cyril pergunta há quanto tempo a Dedra sabe disso. E ela revela que há anos o Império tá com os olhos em Gorma, né? Então o tempo todo ela tava mentindo pra ele. E aí, né? Ela disse que ele nunca ligou pra essas promoções e tal, não tava se importando, e que eles vão ser muito bem recompensados. Mas aí o Cyril já ficou todo desiludido, né? Ele sai dali, termina com a Dedra dizendo, boa sorte aí com o seu lance. E ele sai do prédio. A Dedra até tenta pedir pro Grimes impedi-lo, mas já era. O Cyril saiu pra multidão. O Cas e o Wilmon ainda estão procurando um ao outro, eles estão totalmente separados. O Cassian tá numas pilastras no lado oeste de um refeitório e o Wilmon tá no outro canto, no meio da multidão. Ele até se separou da Drilla, né, que foi junto com o Capsule pra motivar a galera. Então, o Capitão Kaido fica pressionando a Dedra, que ordena que ele pode, né, iniciar o ataque. Então ele passa o comando para um sniper que está no telhado e o sniper atira em um dos soldados do Sargento Bloy. O Sargento Bloy pensa, né, que quem deu o tiro foi um dos rebeldes e ordena um abrir fogo. E aí que começa o caos. Porque é tiro para todo lado, é Imperial caindo, é rebelde caindo, a Lisa, ela acaba morrendo. O Dylan, né, atingido por um tiro de blaster. O Tila, né, ele oferece abrigo no hotel para alguns civis. O Cyril, ele tá lá fora, né, observando a multidão e tal. A Dedra é informada que o Cyril tá lá, mas não tem nada que ela possa fazer. Ela até vai ao terraço, né, o Cassian vê que tem uma oportunidade de atirar nela, mas ela logo entra, então perdeu a chance. Os rebeldes até que estão levando a melhor, só que os droids Caxis são liberados. E os droids Caxis são bem resistentes a tiro de blaster. Então eles abrem caminho na praça, na porrada. Um desses droids, ele joga a Enza longe, ela bate a cabeça, quebra o pescoço, morre, obviamente, né? E, tipo, o Cyril, ele tá vendo todo esse caos acontecendo em volta e ele finalmente tem um choque de realidade. Ele percebe, né, que a organização, né, esse local, o Império mesmo, que ele tanto defendeu, que ele tanto lutou, trabalhou durante a vida dele, ele realmente vê a verdadeira face do Império. Não querendo justificar os atos do Cyril, nada disso. Mas, em si, ele era uma boa pessoa, só que foi pego nesse lance de ética, moral, conflitos. Que, vamos lá, querendo ou não, quando a gente o conheceu lá na série, na primeira temporada, ele era só um policial lá da Primor, né? E aí 2 colegas dele foram mortos, ele quis investigar. O chefe disse, não, deixa isso pra baixo do tapete, vamos ignorar. Ele, não, alguma coisa errada tá acontecendo, vamos investigar. Justiça, vamos fazer o nosso trabalho. E aí teve o fiasco de Ferrix, que ele não conseguiu capturar o Cassian. Por causa do escândalo, ele foi rebaixado e demitido. Voltou com o rabo entre as pernas pra Coruscant, pra casa da mãe. Foi quando ele conheceu a Dedra do BSI e ficou interessado por ela. Mas ele ficou com essa obsessão, né, por achar o Cassian e nunca conseguiu. E aí, né, ele foi enviado pra Gorman pela Dedra porque ele achou que ele ia fazer a diferença, ia estar fazendo algo legal pro Império. Porque ele realmente pensou, né, que os rebeldes, eles já estavam agindo contra o Império. Não que eles iriam agir contra o Império por causa do próprio Império, sabe? Não é justificando as ações do Cyril, não. Mas ele foi manipulado ali. Ele achava que estava fazendo, lutando pelo lado certo, sendo que não estava. E agora ele tá vendo todo esse caos, esse massacre. E ele ajudou, né? Ele ajudou isso a acontecer. E aí, beleza. O Tila, ele prepara uma bomba lá no hotel. Tem uma explosão, né? O Cassian fica distraído porque ele ia atirar na Dedra, que tava no vidro lá na sacada. Mas a explosão o distraiu, ele perdeu outra chance de acabar com a Dedra. E não sabemos se o Tila foi pego ou não na explosão. A gente só sabe que teve uma explosão no hotel. Vamos torcer pra ele ter saído vivo dessa, né? E aí, beleza. O que acontece mais? O Cassian tenta de novo mirar na Dedra, que tá no alcance, só que o Cyril o avista. E aí, lembrando de toda a sua obsessão pelo Cassian, ele
começa a lutar contra o Cassian, vai trocando soco, eles se jogam dentro de uma cafeteria, vão lutando pra cá e pra lá, o Cyril tenta sufocar o Cassian quebra um copo na cabeça deles, eles vão trocando soco, chute pra cá e pra lá, e aí, né, beleza, tem uma hora que o Cyril consegue pegar um blaster, ele vai mirar no Cassian, tá pronto pra atirar, e o Cassian vira e diz, quem é você? Por um momento o Cyril hesita e abaixa o blaster, porque a pessoa que ele tanto ficou obcecado por anos querendo se vingar por ter sido o motivo dele perder o emprego, nem sabe quem ele é, tipo. Ele achou que o Cassian o tempo todo tava zombando da cara dele, mas o Cassian tava cagando pra existência do Cyril, ele nem sabe quem o Cyril é. E aí, nesse momento em que o Cyril hesitou, ele toma um tiro na cabeça e morre. Quem atirou foi o Cassian? Não, foi o Carl, que encontrou com o Wilmon, né? E eles chegaram bem na hora pra salvar o Cassian. E aí, eles começam a fugir dali, o carro fica pra trás, olhando o corpo do Cyril, né? O Cassian e o Wilmon encontram com o Cápsula, eles perguntam cadê a Drina, ele fala que ela voltou pro QG pra tentar pedir ajuda pelo rádio, o Wilmon quer ir até lá, só que o Cassian diz que não, porque é muito perigoso, eles têm que dar um jeito de sair dali. E aí, o que acontece é que os droids Kashyyyk estão alcançando a galera que conseguiu sair da praça. E aquele droid em específico que estava encarando o Cyril vai atrás do Cassian. E ele tá lá atirando, o Wilmon também tá atirando, mas nada, não tá fazendo nenhum arranhão no droid. Eis então que o droid, bum, é atropelado por um veículo de transporte de tropas, né? E quem estava dirigindo é o Sam. E ele reconhece o Cassian, né? O Cassian agradece, tá? O Wilmon convence o Cassian a deixar ele ficar pra trás, né? Pra ajudar a galera da frente Gorman. E ele pede pro Cassian contar pra galáxia, contar pra todo mundo o que aconteceu ali em Gorman. Que tá sendo um massacre mesmo. O Cassian concorda, né? Mas antes deles irem embora mesmo, ele pede um favor. Porque o droid Kashyyyk, né, foi partido ao meio, tá? As pernas num canto, o torso no outro. Então, o Sam e o Wilmon ajudam o Cassian a colocar o droid no transporte. E o Cassian vai dirigindo embora, né? Enquanto isso, descobrimos que a Drina sobreviveu, conseguiu chegar lá no QG, no rádio, né? E ela tá passando uma transmissão no canal Palmo One, falando sobre o massacre de Gorman, né? Ela convence o Wilmon e os outros que eles precisam contar a história de alguma forma. Alguém vai ter que ouvir. Enquanto isso, o Cassian, ele tá dirigindo pra longe, né? Tá chorando. A Dedra vai pra uma sala. Ela começa a sofrer em silêncio. Porque, tipo, ela sabe o que ela tá fazendo, mas mesmo assim, ela sente orgulho do Império. Ainda assim, foi muito bom essa atuação da Denise Gal, se sentindo sufocada, né? Por toda essa emoção. Tudo o que aconteceu em Gorman foi um episódio muito pesado, gente, na moral. Mas aí, tipo, a mão dela começa a tremer, ela segura com a outra, ela recompõe a postura, né? Sai dali. Nós vemos que o Dylan estava sendo ajudado pelo Lezine, mas o tiro de blaster foi fatal, ele não resiste, acaba morrendo. O carro tá encostado lá, né? Numa parede. E em Coruscant, um canal de notícias imperial está transmitindo o Aftermath, né? O fim da batalha em Gorman. E tá jogando a culpa inteira nos rebeldes e nos civis, pintando o Império como os heróis. Pois é. E aí, a Id Carne, né, a mãe do Cyril, tá assistindo tudo isso com duas amigas e ela tá aflita. Então, o episódio encerra com uma frase lá, né, da jornalista dizendo que a paz e a segurança têm um preço. E assim se encerra mais um episódio. Gente, que tenso, na moral, que episódio sensacional. Eles souberam trabalhar a tensão, a expectativa, o caos. Esse episódio foi incrível, foi uma aula de roteiro mesmo pra série, roteiro, direção, fotografia, trilha sonora, incrível. Na moral, eu mal vejo a hora de ver como esse arco vai terminar, mas de longe é o melhor arco dessa temporada. Enfim, o vídeo fica por aqui, espero que tenham gostado. Deixa um like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Fiquem com Deus no coração, Jesus te ama. Um forte abraço, até a próxima aí. Que a força esteja com vocês. Falou! Oh, I'm gonna do this on my own. No point in blaming you, you did not know. Oh.